pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Pergunta aí Podcast. E eu sou Maria Vitória, eu tenho 12 anos e estudo no Stanislau. E hoje estamos aqui com um convidado especial hoje. Boa tarde, Maria Vitória. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é André Bueno. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre defesa pessoal. Atualmente eu sou proprietário da Escola de Jiu-Jitsu Soutin. Nós estamos localizados aqui em Tubarão, ali no bairro Deon. A gente tem mais ou menos 200 alunos. Eu já dou aula de jiu-jitsu há mais de 13 anos, pratico jiu-jitsu há quase 20 anos. E somado a isso, eu também sou formado em educação física, né? Sou bacharel em educação física e tenho pós-graduação em neurociências e desenvolvimento humano. Agradeço estar aqui com vocês, espero que seja uma conversa bem proveitosa. Assim, vamos começar. O que é defesa pessoal, assim, no seu ponto de vista? Olha só, defesa pessoal, quando a gente usa esse termo, normalmente o pessoal já associa diretamente a lutar, a um combate físico, né, diretamente. Mas eu acredito que tem outros pontos que são tão importantes quanto essa capacidade de se defender aí no embate físico. Então vamos pensar, defesa pessoal é uma capacidade que você tem de lidar com alguma situação adversa que acontece com você e você saber lidar com essa situação para se proteger. Só que a melhor forma de lidar com uma situação que venha a ocorrer é tentar agir antes mesmo de uma agressão ocorrer. E aí a gente tem outros pilares envolvidos nisso que não são a luta propriamente dita. Então a gente tem que analisar o seguinte: antes de um agressor, de um possível agressor querer entrar numa situação de agressão com você, ele vai olhar para você e ele vai analisar: será que essa pessoa é uma vítima fácil ou será que ela vai lutar, vai tentar se defender? Normalmente os agressores, eles são pessoas mais covardes e eles buscam vítimas fáceis. Então, quando esse agressor olha para uma pessoa e acha que ela vai oferecer muita resistência, normalmente ele escolhe uma outra vítima. Então, antes dele chegar nesse processo de agressão, ele analisa a pessoa. Então, dependendo de como você se comporta, de como você se posiciona, da sua expressão corporal ao caminhar, né? Isso vai fazer ele escolher você como vítima ou não. Então, se você anda com medo, ombro caído, distraída, a chance de alguém te atacar é muito maior. Uma postura, ombros abertos, cabeça, né, alinhada, não cabeça baixa, olhar olho no olho, sem medo, uma postura sem medo, ela já espanta boa parte das possíveis agressões. Outra questão é uma questão que a gente chama, principalmente no pessoal que é da segurança, do exército, chama de consciência situacional. O que é consciência situacional? É quando você está andando por um lugar, você não está distraído. Então você está andando na rua, você está prestando atenção quem está vindo lá do outro lado da rua, você está prestando atenção num carro que está atravessando. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então um possível agressor, se ele vê uma pessoa distraída, ele pode se aproximar e surpreender. Agora, se você está ligado, você já viu de longe alguém que pode ser alguém que venha te agredir, você já atravessa a rua, você já entra numa loja. Então a tua consciência de toda a situação é muito importante. Então veja bem, além da questão do combate corpo a corpo, a gente trouxe mais 2 pontos, que é como você se posiciona, como você expressa, né, o seu comportamento através dos gestos, se você se mostra frágil ou você se mostra uma pessoa forte, e a sua consciência de tudo que está acontecendo na sua volta. Então, esses 3 pilares, eles são fundamentais. Então, a defesa pessoal não é só lutar, é saber como se portar, como se mostrar e saber a percepção de tudo que está acontecendo na tua volta. Da onde veio essa ideia, assim, da defesa pessoal? Como assim? Assim, da onde que veio essa ideia de se defender ao ataque, essas coisas? Olha, eu acho que o defender-se, ele já é um instinto humano, né? Então, em um certo ponto da vida, a gente percebe que uma criatura que não sabe se defender, ela é uma criatura frágil. Então, ela fica à mercê de muitas coisas, né? Desde a escola, se você parar para pensar, aquelas crianças que não conseguem se impor, que não conseguem se defender, elas sofrem bullying, né? Elas já são agredidas, às vezes, mentalmente, dentro da escola.
E isso prejudica todo o andamento da vida da pessoa, né? Aí a gente entra até em pontos mais sérios, como mulheres quando estão andando na rua, por exemplo, né? E ficam à mercê aí de possíveis agressões, possíveis homens, né? Que têm essas questões de violência contra a mulher mesmo, assaltos, enfim. Você saber se defender é fundamental para você se sentir seguro, para você andar seguro aonde você estiver, para você saber se impor numa situação de risco. Se você não sabe se defender, quando alguém vier e te colocar numa situação de pressão, talvez você vai ceder, porque você não sabe como se defender. Então, pensando nisso, é muito importante a gente ter essa capacidade de se proteger caso haja necessidade. O que você acha dos projetos de jiu-jitsu, artes marciais que são feitos para assim, tipo, aula de Muay Thai somente para mulheres, aula de jiu-jitsu só para mulheres, no caso, treino feminino. O que você acha disso? Eu acredito que tem dois lados. Essa situação ela tem dois lados da moeda, eu diria assim. Primeiro, é muito legal porque tem muitas mulheres que não gostariam de treinar num ambiente com homem. Talvez ela se sinta acanhada, ela não se sinta à vontade de treinar num local onde tem homens. Então ela só iria treinar num local que fosse exclusivo para mulheres. E isso é muito legal, porque se não tivesse essa oportunidade, digamos assim, talvez essa mulher nunca ia treinar, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro lado da moeda, eu diria que é uma questão mais negativa, porque se a mulher treina sempre com mulheres, ela nunca vai sentir como é a força de um homem. E talvez alguém que possa vir a agredi-la pode ser um homem. Então, o fato dela não treinar com homem, talvez quando ela realmente precisar daquilo, ela não saiba como lidar com uma força maior, né? Agora, a mulher que ela é acostumada a treinar com homens, ela já é acostumada a lidar com situações um pouco mais difíceis. Então, tem esses dois lados, como eu te falei. Você acaba dando mais oportunidade para mais mulheres virem para o esporte, só que você acaba limitando um pouco ali a questão dela no enfrentamento mesmo contra um homem. Assim, o que você acha daquelas mulheres que botam na cabeça das próprias filhas que artes marciais vão deixar ela mais masculina e não deixam elas entrar numa arte marcial para poder se defender por causa disso? Olha, quando eu ouço esse tipo de coisa, nós que já somos da arte marcial, a gente fica até um pouco chateado com esse tipo de pensamento, né? Porque a sexualidade da pessoa está muito além da atividade que ela pratica, né? É uma coisa intrínseca à própria pessoa. Então, eu acredito que esse tipo de pessoa não tem um conhecimento aprofundado do que é uma arte marcial, dos benefícios que a prática de uma arte marcial pode trazer. Às vezes ela só fica bitolada no conceito de que é uma luta. Então ela acha que é uma luta, um combate, só que ela esquece que tem muita coisa por trás. Por exemplo, quando você está treinando jiu-jitsu, vou falar do jiu-jitsu, que é a minha praia, você passa por diversas situações de pressão, de dificuldade. Você treina jiu-jitsu também, né? Então você sabe, às vezes a pessoa tá lá na montada, a gente tá sem ar, tá cansado, né? Tem uma barriga no nosso rosto sufocando e nós estamos tentando sair daquilo ali. Eu acredito que isso tem muito a ver com a vida da gente. Por quê? Naquele momento na luta, você está sob uma situação de extrema pressão. Você está numa situação onde você quer desistir, né? Lá no fundo, às vezes, a tua própria cabeça fala, cara, desiste, para, você não precisa disso aqui. Por que você está fazendo isso? E na vida, às vezes, é assim. A gente está numa situação muito difícil, às vezes na escola, às vezes no trabalho, às vezes num relacionamento com alguém próximo, e às vezes a gente sente vontade de desistir. Mas o cérebro de alguém que não desiste, ele funciona dentro do jiu-jitsu e ele funciona fora do jiu-jitsu. Então, se você aprende a tomar pressão todo dia dentro do jiu-jitsu e não desistir, talvez quando você estiver numa situação complicada lá na escola, com uma nota baixa que você precisa recuperar, onde parece que está tudo contra, você ainda consiga manter a persistência, a perseverança e dar a volta por cima. Porque na luta é assim, né? Às vezes você perdeu a luta inteira, você foi amassado a luta toda, chegou lá no final, você conseguiu colocar um golpe, finalizar e faz toda a diferença, né? Você transformou tudo. Basta que você não desista, continue se esforçando e trabalhando, aquilo lá, o jogo pode virar a qualquer momento.
Então, as pessoas que julgam que o jiu-jitsu vai deixar uma mulher mais masculina, ou isso ou que aquilo, é porque realmente não conhece a fundo os benefícios que a prática dessa arte marcial pode trazer, né? Como pode transformar a vida de uma pessoa, ela tá praticando jiu-jitsu ali por alguns anos. Assim, eu acho muito importante a arte marcial na vida das mulheres, principalmente aquelas lá que, tipo, uma menina de 12 anos. Se uma menina de 12 anos, no caso minha idade, não sabe se defender, a mãe manda ir ali no mercado, imagina, tem um homem ali na maldade, pode pegar, abusar, fazer alguma coisa de ruim, estrupar. A menina não vai fazer nada, ela vai ficar parada, por causa que ela não sabe fazer uma arte marcial. Pelo menos ela tem que fazer ou uma arte marcial mais de contato, mais de defesa pessoal, como a defesa pessoal mesmo, né? Que tem no jiu-jitsu, que nesses projetos femininos de jiu-jitsu eu sei que tem muito mais de defesa contra estupro e abuso, que eu já participei desse tipo de projeto. Antes mesmo de começar a praticar o jiu-jitsu assim normal de gi, sabe? E eu vi que é muito importante isso para as mulheres, por causa que a gente começa a andar mais com confiança e a gente começa a confiar mais, a gente começa a ficar mais atenta na rua, por causa que dá pra ver. Não dá pra confiar em certos homens, por causa que vai ver, tem um homem olhando a gente, tem um homem ali na maldade querendo assediar, então eu acho isso muito errado. Perfeito, Maria. E aí a gente entra no ponto que eu falei antes, que defesa pessoal não é só você saber lutar. Você viu o que você falou? A gente anda na rua com mais confiança. E uma pessoa que anda com confiança, ela tem um comportamento. Uma pessoa que tem confiança, ela tá assim, ela não tá assim. E um possível abusador, ele tá te olhando, ele tá te analisando, ele tá vendo você passar. Ele tá prestando atenção se você tem uma postura de confiança ou se você tem uma postura de vítima. Se você tá distraída mexendo no celular, né, sem prestar atenção no que tá acontecendo na tua volta, ou se você tá ligado em tudo que tá acontecendo. Então, não basta que você saiba lutar só. Saber lutar traz essa autoconfiança e quando você andar na rua, você já vai refletir isso. Né? Saber lutar te desperta a consciência de ficar atento a tudo que está acontecendo. Então, esses 3 pontos são fundamentais. E fortalecer isso na mulher é muito importante, porque como você falou, as mulheres elas acabam passando por situações muito complicadas. Isso para a mulher é muito mais difícil que para o homem. Né? A mulher ela tem que se preocupar muito mais se alguém vai assediá-la, se alguém vai fazer algum mal para ela enquanto ela anda na rua, do que o homem. Então, a mulher, ela anda com mais medo. Agora, uma mulher que treina jiu-jitsu, e eu posso falar, porque eu dou aula de jiu-jitsu há mais de 13 anos, eu já tive mulheres faixa marrom, faixa preta, treinando na minha academia, e é uma mulher que consegue controlar um homem. Tá? A não ser que seja um homem muito maior que ela, ou um homem que saiba lutar, a mulher que sabe lutar jiu-jitsu num nível mais avançado, ela consegue controlar um homem. Não só evitar uma agressão, mas controlar, segurar, imobilizar e, se quiser, até machucar. Né? E eu não preciso ir muito longe. Na internet tem vídeos, né, de mulheres imobilizando homens, né, dando triângulo, segurando, mata-leão. E é muito legal de ver isso, porque acho que a mulher que vê a outra agindo assim, ela pensa, poxa, eu também sou capaz. Se o cara vier pra cima de mim, eu não vou deixar barato. Eu vou me defender e pode até ser que ele tente, mas não vai ser fácil, né? E ter essa autoconfiança, quem treina tem essa autoconfiança, né? Quem treina de verdade, quanto mais tempo você treina, mais autoconfiante você fica, mais difícil é alguém querer te oprimir, né? Assim, eu entendo muito bem isso, por causa que, além disso, eu também sou atleta de jiu-jitsu, eu fiz karatê também. E eu sei, assim, hoje eu tenho falado pra mim que eu tinha mais ou menos uma força de homem, assim, quando pra minha idade. Tipo, com um menino, eu comparo minha força com um menino de 15 anos, que faz academia, musculação, essas coisas. E assim, sempre falaram pra mim que eu era muito forte, até que o meu pai começou a falar assim:
Vai ali brincar com meus amigos de lutinha e tal. Os amigos do meu pai saía tudo duro. Eu morria de rir. Mas assim, eu entendo isso que é importante as artes marciais na vida das mulheres por causa disso. Mas também tem o que pode ser óbvio do abusador também saber alguma arte marcial. Então, eu acho que fica meio difícil às vezes das mulheres reagir por causa dos agressores saber alguma arte marcial. Olha só, aí você entrou num ponto interessante. Primeira coisa, isso aí são dados da polícia, assim. Normalmente um homem que abusa de uma mulher, ele é um cara covarde. E normalmente ele não é um cara que pratica uma arte marcial, porque a arte marcial ela traz muitos valores, né? É lógico, todas as regras elas têm exceções, né? E você acompanha o mundo do jiu-jitsu, das artes marciais, às vezes aparece pessoas de dentro do jiu-jitsu que estão envolvidas em abusos. Mas normalmente esse tipo de abuso que acontece aí dentro do mundo da arte marcial está muito relacionado a professor que abusa de aluna, né? Dificilmente um faixa preta, um cara que é bom no jiu-jitsu, ele agarrou uma mulher na rua e tentou abusar dela e usou o jiu-jitsu para isso. Isso é muito raro. Eu não tenho conhecimento disso, tá? Normalmente o que acontece, e é muito triste, por isso é muito importante você pai, você mãe, você saber em que academia você está colocando seu filho, você saber o histórico do professor do seu filho, saber quem ele é, né? Principalmente no caso de meninas. Então, o cara que abusa da mulher na rua, que está procurando uma mulher para agarrar na rua, normalmente ele é um cara fraco fisicamente, fraco mentalmente. Os abusadores normalmente são pessoas fracas de caráter e fracas física e mentalmente também, tá? Então, dificilmente eu diria uma mulher que sabe lutar jiu-jitsu vai se deparar com um cara agarrando ela que também sabe lutar jiu-jitsu. Normalmente o cara que treina jiu-jitsu ele tá em outro tipo de ambiente, ele não tá ali abusando de uma mulher. Mas é muito importante as mulheres ficarem atentas para os abusos que acontecem nos ambientes próximos. Então, se você der uma pesquisada, você vai ver que boa parte dos abusos, principalmente sexuais, eles acontecem no ambiente da própria casa da vítima, às vezes parentes próximos, amigos dos pais, né? Ambiente da academia mesmo também. A gente tem notícia aí, inclusive, do professor Melk Galvão, que foi preso há pouco tempo, né? Então, é muito importante a gente estar ligada nisso também, né? E aí envolve a questão que eu falei antes também, não só saber lutar. Nessa hora, com a pessoa próxima de você, não adianta você saber lutar. O que adianta? Você estar consciente de tudo que está acontecendo, da má intenção da pessoa e você ter uma postura adequada para repelir qualquer tipo de situação e falar com quem pode te ajudar, sem ter medo, né? A luta, ela traz uma autoconfiança para a gente poder enfrentar qualquer tipo de obstáculo que a gente passa. Assim, também não é só com mulheres adultas. Isso também acontece com crianças. E uma coisa que eu acho muito errada as mães é falar para as crianças que têm mais ou menos 9 entre 10 anos saírem na rua para comprar alguma coisa. Por causa que. E sozinha, assim, por causa que é uma criança pequena. Ainda não tem muita noção daquilo, não entende muito bem. Tipo, a criança tá lá, a mente dela tá ainda em desenvolvimento e ela ainda é muito inocente. E nisso ela só pensa assim: ah, minha mãe pediu, então eu vou lá. Daí vai lá no mercado, daí começa assim: começa uma pessoa mal intencionada a olhar. Meio que tem abusador que fala: ah, a roupa me chamou. Me chamou a atenção. Mas vai ver, a criança estava com uma calça, estava com um tênisinho, estava com uma blusinha, nada chamativo. Então, eu acho muito errado as mães não saírem com as crianças. O que você acha das mães que ficam pedindo assim para as crianças irem nos lugares sem, sem ninguém assim em volta responsável? Olha, isso aí é um problema bem profundo dentro da nossa sociedade, né? A gente acaba envolvendo aí a questão da forma como cada pai e cada mãe cria os seus filhos, né? O que eu posso te dizer é o seguinte, se fosse o meu filho,
ou a minha filha, eu não deixaria ele sair sozinho, né? Então, tem muitos problemas que eles estão enraizados dentro da nossa sociedade que eles poderiam ser resolvidos através de um trabalho de conscientização, através de um trabalho de ensinar mesmo para esses pais como agir e como não agir. Só que às vezes a situação é tão complicada dentro da casa daquela pessoa, né, que o pai o pai e a mãe acaba cometendo alguns erros. Eu acho que isso é um erro do pai e da mãe, deixar uma criança tão pequena sair sozinha. E aí essa criança fica à mercê de acontecer essas determinadas situações. E nesse caso, uma criança tão pequena, não importa se ela sabe lutar, não importa nada, né? Ela vai ficar ali suscetível a algum acontecimento, alguma coisa negativa, a um abuso, a um sequestro, qualquer coisa desse tipo aí, né? Assim, eu quero saber qual, assim, para crianças e adolescentes, qual que é a melhor dica para elas não se deparar com esse tipo de coisa assim na rua? Vamos lá. Para crianças e para adolescentes. Vamos pensar no adolescente. O adolescente ele é um pouco maior, então ele já tem consciência. O que é muito importante para o adolescente? O adolescente ele precisa estar nos ambientes adequados. Por quê? Porque o ambiente ele ajuda a moldar o caráter, ele ajuda a te ensinar como você vai agir. O que eu quero dizer? Se o adolescente ele está dentro de uma academia de jiu-jitsu, por exemplo, onde ele tem um professor que é um cara que tem um caráter forte, e ele tem colegas que estão ali todos preocupados em se desenvolver, em se alimentar bem, em se comportar bem, e ele chega ali naquele meio, qual que é a tendência dele? É se comportar bem, é tentar evoluir. Ele vê que os colegas dele dão valor para as pessoas que têm bom desempenho, bom desenvolvimento. Ele fala, poxa, eu quero ter um bom desempenho, eu quero ter um bom desenvolvimento. Agora, se esse mesmo jovem estiver lá no meio de um ambiente onde as pessoas estão usando droga, estão fazendo coisa errada, o que provavelmente vai acontecer? Ele vai acabar agindo como aquele ambiente age, né? Então o jovem, principalmente o adolescente ali, ele tem essa tendência a se adaptar ao meio, porque ele quer se sentir aceito. Todo mundo quer se sentir parte de uma comunidade de amigos, né? Então, quando o pai pega e põe um jovem, um adolescente, dentro de uma academia de jiu-jitsu, ele está colocando o filho dele não só para aprender a lutar, ele está colocando o filho dele dentro de um ambiente que valoriza a boa alimentação, o sono de qualidade, a disciplina, o respeito. Se ele começa a competir, então, ele começa a entender o que é ganhar, o que é perder. Ele vai entender que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, que o nosso esforço está diretamente ligado a ganhar e a perder, né? E isso ele traz para a vida toda dele. Ele entende que disciplina pode levar ele de um lugar para um lugar muito melhor, né? Então, o pai e a mãe que quer ver o filho bem, ele precisa fazer com que o filho dele fique em ambientes de qualidade. Ele precisa manter o filho dele num ambiente de qualidade. E falando agora das crianças, eu dou aula para crianças também, a gente tem bastante aluno criança, e acontece bastante lá de, às vezes, a criança treinar por um tempo e o pai fala, meu filho não quer treinar mais, porque ele fala que é difícil, porque ele não quer lutar. Eu falo pro pai assim, vocês têm que entender uma coisa, a vida ela é difícil, a vida não é um lugar fácil. Então, se aqui é difícil, o teu filho está sendo treinado para a vida. Se o pai e a mãe protegem o filho o tempo inteiro, com o passar do tempo, aquela criança ela não vai saber lidar com nenhuma situação de dificuldade, de estresse, né? Então, dentro da academia, a criança ela vive situações de combate, de conflito, de estresse dentro de um ambiente controlado. Ela aprende a lutar, aprende a se defender, mas acima de tudo, ela começa a ser obrigada a lidar com situações de desconforto, né? Que para uma criança não é algo muito comum. E saber lidar com esse desconforto vai fazer toda a diferença lá na frente, na vida dela. Assim, eu não apoio os pais que tipo, ficam lá, tipo, apoiando o filho, assim, e fica falando, ai, que meu filho não gosta mais, daí é por isso que ele vai sair. Eu acho que os pais, eles, assim, não é no ato de forçar, mas tentar manter os próprios filhos naquilo.
falando, começando a explicar que aquilo dali é pro bem dela, que lá no futuro a criança pode ser melhor, pode ser uma campeã né, lá na frente, né? Então, eu falo, já por causa que, assim, na minha academia, que eu sou da Shark lá de Tubarão, mas eu moro aqui em Capivari. E o meu professor, falando nisso, ele também é policial, ele é civil. E nisso eu já tenho uma lá que eu falei: Ah, o fulaninho não veio hoje no Kids 1. Daí eu, não, só veio a irmãzinha dele, é por causa que ele não gosta mais, ele não quer vir mais. Daí eu falei: Ah, pode trazer. Ele não, por causa que assim, eu falei pra ela: Já que ele não quer mais vir, fala pra ele vir conversar comigo. Por causa que daí eu comecei a conversar com ele. E nisso a criancinha voltou, ela começou a treinar mais. E eu fico muito feliz em ver que os pais escutaram um pouco e começaram a levar o filho de volta, por causa que assim, a criança pode ter um futuro brilhante, por causa que eu não entendo. Também, ó, vamos falar também de infantos juvenis nos campeonatos de jiu-jitsu. Por causa que tem muitos juvenis azul e adultos que eu vejo que tem um futuro brilhante pela frente através do jiu-jitsu e outras artes marciais, mas vê que é difícil e vai lá e desiste. Sendo que lá na frente eu via que a pessoa tinha um futuro muito bom no jiu-jitsu. Então, eu acho que isso é perca de tempo, né? Por causa que a pessoa era boa, se dedicava demais e foi lá e desistiu no meio. Esse ponto das crianças que desistem, eu vou te falar uma coisa. O pai fala, ai, meu filho não quer mais vir. Mas eu te pergunto, quando você era criança, se dependesse de você, talvez você não iria para a escola. Talvez você ia querer comer doce só, não ia querer almoçar na hora certa. O que os pais precisam entender é que a criança não tem maturidade suficiente para decidir o que é bom e o que é ruim para ela. Quem tem que decidir isso é o pai, a mãe. O pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho. Então, se o pai e a mãe identificou que o jiu-jitsu está fazendo bem para a criança, está agregando na vida dela e que aquilo lá na frente vai transformar a vida da criança, ele tem que manter o filho no jiu-jitsu. Se dependesse de mim, eu não ia para a escola quando eu era criança. Eu odiava ir para a escola. Imagina se a minha mãe falasse assim: ai, diretora, o André não vai mais vir estudar porque ele não quer mais estudar. Eu não teria nem terminado a escola. Mas a minha mãe me levava porque ela sabia que aquilo lá era algo importante para mim. E eu acredito que o jiu-jitsu é da mesma forma. A criança hoje ela quer treinar jiu-jitsu, amanhã ela quer jogar futebol, amanhã ela quer fazer natação, ela muda muito fácil. O adulto já muda, imagina a criança. Então cabe ao pai e à mãe serem firmes e manter o filho na atividade que realmente está ajudando ele, que convém, que vai fazer bem para a vida dele lá na frente. Não é a criança que tem que escolher isso. E atualmente o que eu vejo são muitas crianças que mandam nos pais. Então a criança pequena, ela decide o que ela vai fazer, ela decide que ela quer ficar jogando, ela decide que ela não quer ir nessa atividade, quer ir naquela outra, e o pai simplesmente acata para evitar ali um conflito. Ou não sei porquê, mas várias vezes eu vejo isso, os pais obedecendo a ordem do filho. Tá virado ao contrário as coisas. Então, talvez até por isso que a gente esteja vivendo tempos complicados agora, né? Você vê cada vez mais pessoas tomando remédio para saúde mental, assim, né? Remédio controlado para ansiedade, para depressão. Então, o mundo ele tá diferente, né? E antigamente o pai só olhava, o filho já ia lá e fazia, obedecia na hora. Hoje parece que os pais têm medo de colocar o que o filho tem que fazer. Parece que é o filho que manda no pai, na maioria das vezes. Sabe? Lógico que tem exceções, mas eu vejo muito isso aí. Eu também já vi muito isso assim, né? Por causa que eu acho muito errado os pais que deixam a criança mandar neles. Tipo, a criança pede um negócio, eles vão lá e faz. Eu acho isso errado. E além de tudo, mudando de assunto, assim, quando, quando uma mulher
ela entra numa arte marcial e ela começa a se sentir mais confiante, mas ela não consegue meio que se defender meio que nesses termos de assédio, essas coisas. Mas o que você acha disso? Eu acredito assim, existe um tempo entre plantar uma semente e colher o fruto daquela árvore, né? Se você começou a treinar hoje, não é hoje que você já vai saber se defender. Mas quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você esteja preparada para se defender, né? Então, você iniciou o treinamento, você precisa entender que você tem um período de maturação até que você absorva as técnicas, até que o seu corpo seja forte. E esse tempo ele varia muito de pessoa para pessoa. Igual você disse que você tem bastante força. Se você tem bastante força, o seu período de adaptação e maturação ele é mais rápido. Uma pessoa que talvez não tem tanta força, além de aprender a técnica, ela precisa que o corpo dela se fortaleça dentro daquela atividade. Porém, ainda que ela não consiga ir para o embate físico, ela tem todos os outros benefícios que a arte marcial traz para ela, que é, por exemplo, autoconfiança, firmeza, né? Então, em qualquer lugar que ela vá, a mulher que treina, ela tem uma postura diferente da mulher que não treina, né? E cada ser humano é único, então não dá pra gente achar que existe o tempo X ou Y para todos que seja o mesmo tempo, né? Cada um tem um período de adaptação mental, de adaptação física, e cada um vai precisar ali passar por isso para realmente colher os benefícios da arte marcial. Só que desde que você entra, desde o primeiro dia, já tem muita coisa boa que vai acontecendo dentro de você, né? A defesa pessoal é feita só para mulheres ou também tem homens que fazem parte dessa defesa pessoal? Defesa pessoal é um termo para todos, né? Ele abrange tanto homens quanto mulheres, independente do gênero, né? Defesa pessoal é simplesmente o treinamento, né, ou o ato de você saber como reagir em uma situação que pode te colocar em risco, né? E a reação ela pode ser simplesmente atravessar a rua quando você vê alguém que você sentiu que pode te fazer mal, seja entrar numa loja, seja quando a pessoa te abordar, você ter uma postura agressiva e firme e olhar para a pessoa e falar: meu irmão, não vem não, que eu vou te matar. Eu vou te matar no dente, eu vou te matar na unha, mas se você vier para cima de mim, eu vou te matar. É muito diferente do que o cara chegar e você falar: ai, pelo amor de Deus. Não é? Então, se um cara que tá buscando agredir alguém, ele se depara com uma mulher que fecha a cara, aponta o dedo na cara dele e fala que se ele vier, ela vai ir pra cima dele, ou ele se depara com outra mulher que fica com medo e se fecha, qual que ele vai agredir, né? Então, essa postura aí já faz toda a diferença, né? Assim, eu vou contar de uma vez que quando eu treinava aqui em Capivari, eu estava voltando no treino, eu estava sozinha dessa vez, por causa que meu irmão estava em casa. Eu acho que ele estava. Eu não lembro se ele estava doente, mas eu acho que ele estava doente, por isso ele não tinha ido. E nisso, eu estava indo, passando do lado do ginásio. Até que parou um cidadão, um altão, de bike. E nisso que ele me viu, ele começou a disfarçar na rótula e começou a mexer no celular parando na rótula. E nisso eu percebi e eu vi que tinha um homem no banco. E eu tava com internet no celular, eu voltei um pouco, comecei a ligar pra minha mãe. E nisso eu percebi que o guri não, o cara não parava de me olhar. E eu não era louca, né? Eu sou muito esperta pra isso. Então eu já entendo quando alguém tá. Por causa que o cara que tava no banco, ele era dono de uma Kombi de comida ali, que é do lado do ginásio também. E nisso, a Kombi já tava fechada. Eu tava ligando pra minha mãe não atendia. E nisso minha mãe começou, chegou. Ela chegou, né, que ela tava vindo pra me encontrar ali pra gente só a junta por causa que ela não queria que eu fosse o resto do caminho embora, que daí era muito escuro. E nisso o homem viu minha mãe chegando e ele passou e cumprimentou até minha mãe. Ele passou assim, cumprimentou com oba, certinho, e foi. E nisso
eu fui indo do lado da minha mãe e eu comecei a explicar pra ela. Daí ela, é sério? Daí eu comecei a descrever o cara, por causa que eu consigo enxergar a pessoa de longe. Tava meio escuro, mas eu conseguia enxergar de longe. E nisso eu descrevi ele certinho. Minha mãe falou pro meu pai saiu atrás dele, mas só que não acharam mais. Então eu acho muito importante as mulheres terem mais essa visão de saber o que pode acontecer. E não ter aquela mente inocente lá de, ele não vai fazer nada, pode estar esperando alguém ali, não é eu. Perfeito, Maria. E aí, de novo, a gente entra no que eu falei, né? Primeira coisa, você saber se defender, né? No combate. Segundo, como você se posicionar. E terceiro, tá ligado no ambiente. Tá ligado no ambiente, cara, é a primeira parte, né? Você viu o cara de longe, você não foi caminhar até perto dele para esperar o que ia acontecer. Quando você viu, você já tomou a atitude necessária para evitar um possível encontro, você já antecipou. Olha só, perfeito. O que a gente vê muito hoje em dia? A pessoa tá andando pela rua, mexendo no celular, ela não tá nem vendo quem tá do lado dela, né? Então, como eu falei, ter consciência da situação, do ambiente, é um dos pontos-chave da defesa pessoal. Então, você já estava praticando defesa pessoal aí, antecipando essa situação. Muito legal. Eu achei muito bom isso, né? Por causa que eu entendo muito bem isso das mulheres. Por causa que tem algumas mulheres que preferem ir, por causa que elas falam, pensam assim: se eu for, ele pode vir até mim. Então elas podem pensar também assim: se eu esperar, eu vou ficar aqui. Ele está longe, ele pode vir pra cima de mim. Mas é sempre uma mulher assim que não sabe se defender que fala, que pensa nisso. Mas quanto mais perto você chegar, maior é o risco. Sim, Então você viu de longe e já ficou de longe. Você não esperou chegar lá perto para tomar uma decisão. Você antecipou o cenário, né? Isso que é muito importante. Você já está pensando lá na frente no que pode acontecer. Você vai esperar o cara chegar perto de você para daí você tentar correr ou gritar. Se o cara já está perto, você tem menos tempo de reação, né? por causa que assim, quando tá mais perto, tem mais o risco do cara te agarrar pelo braço e fazer alguma coisa à força. Quanto mais longe, melhor. Eu acho isso maravilhoso. Tipo, um homem tá aqui, eu tô aqui. Ele quer chegar perto, já vou andando pra trás. Perfeito, é isso mesmo. Assim, pra mim, eu acho muito importante as mulheres, assim, ter esse pensamento assim, sobre a defesa pessoal. Por causa que, assim, eu acho muito bom mesmo mulheres praticarem esportes, terem autoconfiança, ser, assim, mulheres independentes quando se trata de se defender na rua. Eu acho isso muito importante para a vida delas, porque, assim, imagina uma mulher indefesa, vulnerável perto de um grupo de homens, no caso. Tipo, ó, uma menina de 14 anos. Tem um. Daí vai lá, tipo, na escola. Tipo, por exemplo, uma festa junina. Daí a festa tá começando a esvaziar, por causa que daí. As festas juninas é sempre assim, né? Acaba o bimbo, vai todo mundo embora. Daí nisso, ela fica lá. Daí ela tava com uma amiga. A amiga dela vai embora, né? Por causa que já deu horário. E nisso fica essa menina e aquele grupinho. Daí ela tem 14 anos, daí vai ver os meninos têm 16, 17, 18 nessa rodinha. Então imagina, uma menina de 14 anos indefesa, vulnerável perto daqueles meninos. E esses meninos de hoje em dia, eles não têm medo de falar nada. Então, com certeza eles vão vir aqui e vão falar que ela é bonita, que ela tem um corpo bonito, que vão querer tocar nela, sabe? E eu acho isso muito errado nos meninos de hoje em dia, que eles querem.
toda mulher é assim veem assim, eles querem tocar, eles querem ter pra eles querem namorar, eles querem ficar assim só no piscar de olhos, sabe? Em um estalar de dedos. Como se a mulher fosse um troféu que fica parado na estante. Isso aí é uma coisa que muitas vezes acaba culminando ali, acaba gerando um abuso, uma agressão. Porque às vezes o cara não consegue, ele quer, ele não consegue, a mulher não quer, e pode acontecer daquilo ali acabar gerando uma agressão, né? Isso aí é um problema estrutural da nossa sociedade, isso é um problema da forma como os homens estão sendo talvez criados, não sei se é algum tipo de cultura que existe entre os homens, né? Mas desde muito tempo atrás que já existe essa questão de alguns homens considerarem a mulher posse deles, né? Então, isso não é uma coisa fácil de ser resolvida. O ideal é que a mulher não precisasse saber lutar, não precisasse saber se defender, porque o mundo deveria ser um lugar onde não houvesse esse tipo de violência, né? Então, hoje você vê como são as coisas. Hoje o mundo tá tão louco que as pessoas elas precisam aprender um combate, precisam aprender a se defender, como se portar na rua, porque tem o risco delas serem atacadas. Mas não deveria ser assim, concorda comigo? Concordo. A gente deveria poder andar na rua tranquilo, né? Sempre em paz, sem medo, mas não é assim. A gente pode acabar sendo assaltado e as mulheres podem passar por situações até muito piores do que simplesmente assaltos, né? Assim, em abusos, homens e mulheres também sofrem, mas os homens são os que mais fazem do que menos sofrem. Se for ver, várias mulheres, milhares mesmo de mulheres são abusadas por dia e estupradas. E tem várias mulheres que também são mortas por causa disso. E se for ver, homens, é bem pouquinho de homens que morrem por causa disso, ou que são estuprados por causa disso, se é que você me entende. Claro, isso aí é claro. Isso que você está falando não é nem questão de achar ou não achar, são dados, né? Se você olhar os números, as mulheres sofrem infinitamente mais com abuso sexual e com morte, abuso seguido de assassinato do que os homens. Não tem nem o que falar. Isso é um problema que afeta muito mais as mulheres, né? E os homens são os que fazem esse problema ser tão grande, né? As mulheres são as vítimas e, na maioria dos casos, os homens são os agressores. Agora a gente vai estar aqui encaminhando para o final, pessoal. E eu venho agradecer pela conversa e pelo nosso convidado especial de hoje. Pessoal, eu que agradeço por poder estar aqui, tá bom? Maria, obrigado por me receber, obrigado pelas perguntas, por me permitir falar um pouco do meu trabalho, do que eu vivo todo dia aqui. Eu queria deixar um recado para todo mundo que está assistindo. Nós falamos muito de defesa pessoal hoje, mas praticar uma arte marcial é muito mais do que aprender a se defender, tá, galera? Praticar uma arte marcial é você desenvolver o seu corpo, desenvolver a sua mente, é você estar no meio de um ambiente com pessoas que valorizam a disciplina, valorizam o respeito, valorizam a performance, e isso tem o poder de transformar você, de transformar a sua vida. Se você se dedicar de verdade, permanecer na prática da atividade física, de arte marcial, principalmente do jiu-jitsu, e se você tiver um professor para te conduzir por esse processo, você vai ter evoluções dentro e fora do tatame. Isso vai fazer você trabalhar melhor, você lidar melhor com qualquer tipo de situação que possa vir a ocorrer na sua vida, porque a arte marcial ela ensina a viver e ela te coloca dentro de um ambiente que é um ambiente muito sadio, um ambiente que é acolhedor e é onde a gente faz grandes amizades. Tá? Eu espero vocês aí, talvez, para uma visita na minha academia, na Soltim. E você pode me seguir no Instagram. Meu arroba é André Bueno JJ, vai estar escrito aqui embaixo. Fechou? Segue lá e acompanha o trabalho da gente. Mais uma vez, muito obrigado, Maria. Valeu. Valeu. E também não esqueçam de seguir o arroba do Parque Diamante. É arroba Parque Diamante, tudo junto. E o meu arroba é arroba japa.bjjf. Tudo minúsculo, tá, pessoal?
E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau!